Salve, Ronaldo. Salve. Salve, Ronaldo. Salve, salve. Bom dia. E Eduardo? Bom dia. Oi, Ronaldo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Samara. Olha o Bocamino aí. Bom dia, professor. Bom dia, Bocamino. Meu jovem E aí, pagador. Ronaldo? Meu pequeno gafanhoto. Bom dia, E Braga. aí, Ronaldo? E aí? Bom dia, Ronaldo. E aí, Felipão? Tranquilo? Tranquilão. E aí, galera, como é que foi o final de semana prolongado aí? Foi normal, né? Muito Não, bom. Mano, Muito foi em bom. casa, velho. Foi em casa, mano. Foram viajar, fizeram festa. Foi daquele jeito. Lógico, lógico. Parque de O diversão. meu foi só naquele pique, Ronaldo. Onde? Logo naquele pique da grela marisca. Ainda que a geração de vocês tem como jogar, joga videogame online, tem umas coisas para fazer até, né? Você não tinha nada pra fazer? O Bocamino eu vi que ele realizou o desafio lá do Porto Ferreira Futebol Clube, né? Jogador é jogador, né, velho? Em Boca. Jogador com espécie de jogador, papai. Quando eu era moleque, eu chutava muita bola na parede também para ficar treinando o rebote da reflexo. Hoje em dia é moderno, né? Até grava e põe no Instagram. Vinte e 24 alunos aqui, mais um minutinho e a gente já começa, beleza? 23 alunos, né? 24 comigo. Uhum. Pessoal, quem tá aí, já abram na página 6 que eu vou corrigir os exercícios da tarefa. Todo mundo com a apostila aí na mão? Caderno, pra gente corrigir. Ó, o Renanzinho apareceu, rapaz. Fala, Renan. Ó. Bom dia, Renan. Você acha que Isso aí não vale nem bom dia. você acha... Bom dia. Ele tá online, rapaz. Fala menos estourado aí. Ó, tamo já, Tupi, bom dia pro Ronaldo. já chegou Eu arrumando. falei. Já chegou arrumando confusão, hein? Bom humor, rapaz. É, não tem problema. Vamos lá, gente. 27 alunos aqui, página 6. Vou começar, que não dá mais para esperar. Quem está aqui, está aqui. Quem não está aqui, não está aqui. Beleza? Fechamos aqui, por enquanto, em 27 alunos. Daqui a pouquinho aparece um pessoal atrasado aí e fica com falta, porque a chamada é até as 8h15. Então, deixa eu só dar um print aqui na minha tela. Eu estou com João Pedro Braga, Heitor, Ana Clara Guerra, Ana Clara Jordão, Ana Luísa Messina,
Ana Luísa Tríbia, Boca, Carol Mazini, Eduardo Santoro, Felipe, Fernanda, João Benato, Júlia, Cauã, Lucas, Maria Fernanda, Marcos Pedro, Maria Clara Menon, Mariana Helena, Mariana Rodrigues Hilares, Maria Vitória, Paola, Pedro, deixa eu descer mais aqui, Pedro, Renan, Samara e Vitória. Maravilha. Bom, página 6, então, o exercício 1. Resolva os próximos exercícios e tal. Se o Mara tem R$150, então tem o exercício 1. A Silmara tem R$150. Beleza. Sua filha Isabela tem 3/5 dessa quantia. Olha só o que o exercício está dizendo, ó. 3/5 Eu não... dessa quantia. Quanto que dá essa conta aí? Quem sabe me falar? Eu. Fala, Renan. Você tem que dividir 150 por 5, que vai dar 30. Daí, você divide 30 por 3, que dá 10. Ah, peraí. Tem coisa errada aí. Ah, não, ela tem 3 partes. Você divide 150 por 3, que é a quantia que ela tem. Ah. Dá quanto? A quantia dá 50. Não, alguém fez Não? diferente? Alguém fez diferente? Posso falar? Pode falar, Mariana. Eu fiz 150 dividido por 5, que deu 30. Ah, E 30 vezes 3, que deu 90. beleza. Danielzinho chegou aqui. Eu coloquei isso daí. Olha só, vamos tentar facilitar isso aqui pra gente agora, ó. Virar um procedimento padrão aqui, ó. Renanzinho, presta atenção aqui, ó. 3/5 dessa quantia. Essa preposição aqui, ó, ela sempre vai se transformar numa multiplicação, né? Por exemplo, 3/5 de R$150, né? Porque essa quantia é a quantia que a Silmara tinha, né? É isso. A Isabela tem 3/5 de R$150, né? E essa preposição de, então ela vira uma multiplicação. 3/5 multiplicado por 150. Tá? Então, é uma multiplicação de uma fração por uma quantia. A gente viu isso, né? A fração de quantidade. A fração de quantidade. A gente viu isso na aula anterior. Bom, o que a Mariana faz, e alguns alunos parece que estão fazendo também, é juntar isso aqui, ó. Ele faz 3/5, 3 vezes 150, dividido por 5. Por quê? Porque embaixo do 150 eu tenho o denominador 1. Então eu tenho a multiplicação entre duas frações, e multiplicação entre duas frações é multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então 3 vezes 150, 3 vezes 150 dividido por 5. Daí o que ela está fazendo? Ela pega esse 150 e simplifica ele pelo 5. Então 150 dividido por 5 é 3/5 dessa quantia, né? 150. 150 dividido por 5 dá quanto? 3, 30. 30, né? Isso. Isso. E 3 vezes 30, 90. Beleza? Então, Isabela tem R$90. Entenderam o que eu fiz? Entenderam ou não? Uhum. Entendi. É isso que nós fizemos. De cabeça aqui, o que você pode fazer, ó, se 150 representa
corresponde a 3 partes, né? A 3 partes, então é só dividir ali por 3, né? Ela poderia fazer de cabeça. Melhor, divide por 5 de baixo e multiplica por 3. Vamos para a próxima. Bora. A próxima. Um time de futsal marcou 60 gols. Um time de futsal marcou 60 gols. É a letra B. Correspondendo a 4 cestos. Esses 60 gols corresponde a 4 cestos. Agora mudou, hein? 4 cestos do total. Eu sei quanto que foi o total de gols? Não. Não sei, né? Por quê? Porque é o valor que eu tenho que Não. descobrir. Quantos gols foram marcados no campeonato? É diferente da letra A esse aqui, né? Já deu para perceber. Na letra A eu tinha o total. Agora, O total de gols são cestos. São 6 cestos. 6 cestos vai ser o total, né? Então eu tenho 4 cestos, falta descobrir as duas partes finais ali, né? O quanto falta. Se 60 gols corresponde a 4 cestos do total, como é que eu faço essa conta aqui? Quem saberia me dizer? Eu. Pode falar, Mariana. Eu fiz assim, olha. Eu dividi o 60 por 4. Deu o resultado, fiz vezes 6. E deu 90. Isso. O resultado dá 90 também. Olha só o que ela fez. Ó. Vou retomar como era feito lá no 6º ano. Eu tenho uma parte, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 partes iguais. Eu tenho que 4 partes do meu total correspondem a 60 gols. 1, 2, 3, 4 partes. Se 4 partes correspondem a 60 gols, então eu posso dividir 60 dividido por 4 e vai me dar o valor de cada parte, né? E 60 dividido por 4 dá quanto? Quanto que é 60 dividido por 4? 12. Dá Não, 15. 15. né? 15. Então, cada parte aqui tem 15. Olha lá, se eu somar as 4 partes, eu tenho 60 de novo, beleza? 15, 30, 45, 60. Portanto, um sexto do meu total corresponde a 15. Para eu chegar no total, é só eu fazer o 15 vezes 6, né? Que são 6 partes. E 15 vezes 6 dá 90. Beleza? Alguma dúvida ou não? Não. Não. Professor, eu preciso fazer aqui o desenho desses quadradinhos aqui, as 6 partes, todas as vezes? Claro que não. Aqui eu só fiz para a gente poder visualizar um pouquinho. Mas se você tem que 4 sextos correspondem a 60, você divide o 60 por 4 e multiplica ele por 6. Tá bom? Divide ele por 4 e multiplica ele pelo total. Tá? Então vamos para a letra C. Um atleta percorreu 5/8 de uma pista. Olha só, 3 exercícios bem diferentes um do outro, hein? Então, letra C. O atleta percorreu 5/8 de uma pista. Ele informou quantos metros tem a pista? Não, né? Ele colocou aqui, ó, 5/8 de uma pista, mas ele não disse quantos metros tem essa pista. Só disse o quê? Que esse atleta ainda precisa percorrer 75 quilômetros.
falta percorrer 75 quilômetros para completar seu percurso. Quantos quilômetros o atleta percorrerá no total? Então, ele quer saber o tamanho da pista, né? Quantos quilômetros ele vai percorrer. Total é a minha pergunta. Como é que eu posso resolver esse problema? Posso falar? Pode falar, Mariana. Eu fiz assim, olha. Dividi 75 por 3, porque falta para completar a fração ali. Aí deu 25. 25 vezes 8, aí deu 200. Beleza. Alguém fez diferente dela? Em vez de fazer o vezes 8, eu fiz vezes 5 e acrescentei o 75, que deu 200. Tinha feito 75 dividido por 3, deu 25. Aí 25 vezes 5, que deu 125. E ele já tinha percorrido 75 quilômetros, eu acrescentei na soma e deu 200. Correto também. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas está correto. Quem mais? Alguém fez diferente? Todo mundo chegou nesse valor aí? Alguém não conseguiu fazer? Bom, o que acontece aqui, ó? Se ele percorreu 5/8, olha a diferença para o item B, hein? Olha a diferença. Porém, os 75 quilômetros não correspondem a 5/8. Os 75 quilômetros é o que falta para percorrer. Então, se ele já percorreu 5/8, ele tem que percorrer ainda 3/8 da pista, não é? 3/8 da pista. Perfeito? Ele já percorreu 5/8. Se ele já percorreu 5/8, falta ele percorrer 3/8. E esse 3/8 corresponde a 75 km. 75 km. Então, era como se eu tivesse ali de novo, ó, meus quadradinhos. Vou fazer aqui bonitinho, tá? Só que aqui agora eu vou ter... seriam 8, né? Mas só que 3 partes aqui, ó, essas 3 partes correspondem aos 75. Então, para eu saber o valor de uma parte, eu pego 75 e divido por 3. Quanto que deu mesmo? 25, né? Então, cada parte aqui vale 25. Como eu tenho 8 quadradinhos no total, é só eu fazer 25 vezes 8, que vai me dar 200. Portanto, o atleta vai percorrer 200 quilômetros na sua pista. Beleza? Era só fazer aqui, ó, 75 dividido por 3, multiplicado por 8. Tá? Entenderam a ideia? Alguma dúvida? Não. Não. Maravilha. Então vamos dar sequência. Olha na página 7 o exercício 3. Esse exercício é muito importante. Muito, bem simplesinho, muito importante. Exercício 3 na página 7. Acompanhem comigo aí, ó. Em um laboratório de química, existe uma proporção de ácido a ser utilizada durante um experimento. Na primeira hora, serão utilizadas 2 colheres de ácido. Duas colheres de ácido. Na segunda hora, 3 colheres de ácido. Três colheres de ácido. Para terminar o teste. Sendo assim, olha a pergunta. Qual fração representa a razão entre a quantidade de ácido utilizado na primeira e na segunda hora do experimento?
O que é uma razão? Razão é tudo aquilo que eu tenho quando eu discuto. Comparação. Isso. Ou razão seria tudo aquilo que eu tenho quando eu discuto com o Bocamini? É isso aí, isso aí. Também, né? Mas alguém. Hã? Alguém Tio, você tá falando de mim? Alguém falou aí que razão é uma comparação, né? Então, razão é a comparação entre duas grandezas. Perfeito. E ele quer que a gente escreva aqui, então, quais são as duas grandezas envolvidas no problema? Colheres de ácido, né? Então, se ele quer que eu escreva uma razão, ele quer que eu compare as grandezas colheres de ácido uma com a outra, né? Na primeira hora e da segunda hora. Então, qual a fração representa a razão entre a quantidade de ácido utilizada na primeira e na segunda hora? Olhem a ordem, 2/3? olhem a ordem que ele colocou no problema. A quantidade usada na primeira hora e na segunda hora. Então, ele quer que você comece pela primeira. Primeira hora, então, vai no meu numerador. Ó. Primeira hora. Colheres de ácido na primeira hora sobre colheres de ácido na segunda hora. Tá bom? Entenderam isso? Estou comparando as duas grandezas. Colheres de ácido da primeira hora e colheres de ácido da segunda hora. Tá bom? Porque ele diz aí a ordem que ele segue. Ó. Qual a razão entre a quantidade de ácido utilizada na primeira e na segunda hora? Então, primeira hora tem que vir no numerador. Numerador. Beleza? Vamos lá. Quantas colheres ele usou na primeira hora? 2. 2 colheres. Fechou. E na segunda hora? 3. 3. Portanto, a razão entre a quantidade de ácido na primeira e na segunda hora é de 2/3, 2/3, tá bom? 2/3. Bem simplesinho, mas é muito importante desenvolver esse pensamento, tá? A gente iniciar ele agora, porque isso às vezes dá uma complicada e tem aluno que enrosca bastante nisso, aluno avançado. Então, esse foi o item A do terceiro exercício. Vamos para o item B. Em uma receita de bolo, são utilizadas 2 xícaras de açúcar. Então, ó, 2 xícaras açúcar e 3 xícaras de farinha. Três xícaras de farinha. Qual fração representa a razão do número de xícaras de açúcar para o número de xícaras de farinha? Então, razão, ele quer que eu compare as duas grandezas, né? Comparar a grandeza xícaras de açúcar com xícaras de farinha. Quem é que vai no numerador e quem é que vai no denominador? Farinha vai no numerador? Farinha vai Quer aonde? dizer, açúcar vai no numerador e farinha no denominador? Porque Isso, é a verdade. ordem que está no enunciado, né? É. Então, eu terei açúcar sobre farinha. E eu tenho que açúcar são 2 xícaras e farinha são 3. Essa é a razão. Tá? Então, olha só. Para cada 2 xícaras de açúcar, eu uso 3 xícaras de farinha. Tá? Se eu usasse 4 xícaras de açúcar, quantas de farinha eu vou precisar? E agora, hein? O que você perguntou, Ronaldo? Ó, a cada 2 xícaras de açúcar, eu uso 3 xícaras de farinha, não é? Essa é a minha proporção, 2/3. Isso. Isso. Uhum. Se eu usasse 4 xícaras de açúcar, quantas de farinha eu vou precisar? 4. 5. 5? Sim, eu acho que é 5. Sim.
Vamos ver? Ó, o que vocês estão dizendo para mim. Eu vou colocar colorido aqui. Vermelhinho. Igual, eu aumentei para 4 xícaras de açúcar e vocês estão dizendo que eu tenho que aumentar para 5 xícaras de farinha. Isso. Essa fração é igual? Não sei, ô Ronaldo. Oi? Então não seria 6 de farinha, porque aumentou. Você já tem 2 xícaras de açúcar. Aumentou 2 de açúcar e aumenta 3 de farinha. Por que vai aumentar 3 de farinha? Porque aumentou 2 de açúcar aí. Ia multiplicar. Multiplicou por 2. Multiplicou por 2. Multiplicou por 2. Você não aumenta ela somando, mas sim multiplicando, né? Observem aqui, primeiro, antes da gente fazer essa conta. Lucas e pessoal aí. Essas duas frações são equivalentes? Não. 2 terços é igual a 4 quintos? Não. Não. As frações precisam ser equivalentes, Não. né? Então, esse 4 quintos aqui está errado. Não é? Olha só o que o Cauã falou. Ele disse assim, para eu chegar no 4, eu multipliquei aqui por 2. Então, aqui embaixo eu vou multiplicar por 2 também. Ó. Aí eu chego numa fração equivalente a 4 sextos. Essas duas frações, sim, são equivalentes. Ó, elas são iguais. Né? Se eu simplificasse o 4 e o 6 aqui, eu volto em 2 terços. Maravilha? Se eu usasse, sei lá, 8 xícaras de açúcar, né? Quantas de farinha eu vou precisar? E agora? Usei 8 xícaras de açúcar. Quantas de farinha? 12, Ronaldo. 12. 12, perfeitamente. Porque você multiplicou 2 por 4. Isso. 2 vezes 4 deu 8, então 3 vezes 4. Né? Uma maneira rápida de você fazer, ó, 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, eu multipliquei aqui a operação inversa, multipliquei por 4 e multipliquei por 4. Aí, essas frações, ó, 2 terços é equivalente a 8 dozeavos, tá bom? A gente vai aprender isso melhor ainda, mas é bom para a gente já ter uma noção aqui. Maravilha, pessoal? Entenderam o que é comparar as grandezas? Vamos para o item C. O item C. Em uma sala de aula existem 12 meninas. 12 meninas. E 18 meninos. Tem alguém comendo aí, eu quero comer também. Qual fração irredutível? Qual fração irredutível representa a razão da quantidade de meninas para a quantidade de meninos? Bom, então ele quer que eu compare as grandezas meninas com as grandezas meninos. Quem vai no numerador? As meninas. As meninas. As meninas vão no numerador. E os meninos no denominador. Quantas meninas eu tenho? 12. Quantos meninos? 18. Então, a minha razão entre meninas e meninos é 12 para 18. Né? A cada 12 meninas eu tenho 18 moleque. Só que ele não quer essa razão. Ele quer a razão irredutível. Porque você pode perceber, ó, que o 12 e o 18 estão na tabuada de quem? Do 6. Do 6. Né? Então, eu posso dividir 12 por 6 e o 18 por 6 também. E fica quanto? 2 terços. 2 terços. 2 terços. 2 terços. Essa é a minha fração irredutível. Ó. A cada 2 meninas, eu tenho 3 meninos. Tá? Essa é a minha proporção na sala. Tá? Então, olha só. Se eu tenho 12 meninas, eu terei 18 meninos. Tá bom? Ô, Ronaldo, Oi. mas teria como se
multiplicar por 2 em vez de 6? Não, dividir por 2, né? É. Eu quero simplificar. Dá também. A gente poderia ir passo a passo. É que o pessoal já achou o MDC aí, o máximo divisor comum. Mas se eu dividir por 2 em cima e 2 embaixo, eu chego em 6 sobre 9. E agora? Eu divido por quem? Por Dá para 3. simplificar. Por 3, né? Divido por 3 em cima e 3 embaixo. E eu chego, 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Eu chego também em 2/3. Tá bom? Entendeu, Heitor? Uhum. Maravilha. Pessoal, então esse foi o item C. O sistema está me avisando aqui que eu tenho menos de 10 minutos para encerrar a aula. Então, se por acaso cair, eu faço a chamada de novo e a gente inicia uma nova aula. Aliás, Beleza. eu acho melhor já começar, já fazer uma nova chamada já. Eu vou enviar um link para vocês de acesso lá no WhatsApp. Beleza? Beleza. Até já. Voltem todos, hein?